Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a mais recente novidade sobre o projeto de lei 7.108 de 2014, o projeto que revisa a lei de arbitragem. Fica aqui comigo e confira a novidade. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vou falar sobre a mais recente novidade sobre o projeto de lei 7.108 de 2014, que tramita na Câmara dos Deputados e que revisa a lei de arbitragem. Recapitulando toda a história, o projeto de lei 7.108 de 2014, em trâmite na Câmara dos Deputados, veio de origem do projeto de lei do Senado 406 de 2013, e ele tem como escopo alterar a lei de arbitragem, revisando a lei de arbitragem, dando mais amplitude à lei de arbitragem para considerar a arbitragem nas relações de consumo, a arbitragem nas relações de trabalho para os cargos de alta gestão e a arbitragem na administração pública, nos contratos administrativos, assim como criar a carta arbitral, que é um documento que facilita a interlocução do árbitro com os juízes públicos, e também outros procedimentos que facilitam o desenvolvimento da arbitragem. Então é um projeto de lei que pretende reforçar ainda mais o Instituto da Arbitragem no Brasil. Ele tramitou no Senado em tempo recorde, foi aprovado no Senado, foi encaminhado para a Câmara em 2014, foi autuado com o número 7.108 de 2014, recebeu 9 emendas e depois uma 10ª emenda, e essas emendas então foram objeto de apreciação pela comissão especial, que foi uma comissão criada com a representação de várias comissões permanentes, exatamente para atender o regime de prioridade e os diferentes assuntos pelo que passa o tema arbitragem. Então, esse parecer foi emitido pelo deputado Edinho Araújo e depois complementado num parecer complementar em razão de uma nova emenda apresentada pelo deputado Miro Teixeira. Foi aprovado, essa é a novidade, foi aprovado. Então o projeto já foi aprovado no Senado e agora foi aprovado na Câmara dos Deputados, acolhendo uma emenda, a última emenda apresentada do deputado Miro Teixeira. E aí, por ter sido aprovado com essa pequena alteração, não é uma alteração muito significativa, mas tem um impacto importante, a gente vai comentar sobre ele agora, mas por ter sido aprovado com uma pequena alteração, ele voltará para o Senado para que possa validar essa alteração ou derrubar essa alteração e depois mandar para a sanção da Presidente da República e, naturalmente, poder virar lei. E essa é a expectativa que possa acontecer ainda em 2014, é o que os arbitralistas desejam. E então, qual é o ponto que foi objeto da última emenda apresentada pelo deputado Miro Teixeira e que foi acolhida pelo relator, votada e aprovada pela comissão especial? Essa emenda, ela teve o seguinte propósito: ela incluiu na parte do projeto de lei que trata sobre a arbitragem na administração pública, ela incluiu o parágrafo 1º no artigo 1º do projeto, dizendo a seguinte ressalva. Lá no parágrafo 1º, complementando, vem: desde que, está aparecendo aí na sua tela, desde que previsto no edital ou nos contratos da administração, nos termos do regulamento. Então, no dispositivo original está dizendo que vai caber a arbitragem nos contratos com a administração pública, então ele faz aqui uma ressalva: desde que previsto no edital ou nos contratos da administração, nos termos do regulamento. Os arbitralistas não gostaram muito dessa providência, é importante ressaltar, e eu me filio ao entendimento deles, pelo seguinte aspecto: ao colocar essa ressalva, que era verdadeiramente um excesso de zelo, mas um excesso de zelo que gera uma dificuldade operacional grande e pode colocar em risco arbitragens que já estão em curso, ele criou uma objeção que é estar previsto no edital ou nos contratos.
E nós sabemos que existem contratos anteriores a essa mudança e que poderiam perfeitamente ser levados à arbitragem. Com essa ressalva, você já teria essa dificuldade. Outra questão, os editais anteriores também não vão estar prevendo, então todas essas situações, em tese, podem levar a uma discussão se são ou não pertinentes de poder se aplicar a arbitragem nesses contratos com a administração. Uma terceira questão que preocupa é nos termos do regulamento. Que regulamento? Como vai ser esse regulamento? Então isso gera uma insegurança jurídica, ter que depender de um regulamento que não existe e ainda condicionando a um regulamento que pode vir com informações, com regulações que tornem complicado o desenvolvimento da arbitragem, que tornem temerosa a utilização da arbitragem, e aí é uma coisa que naturalmente gera insegurança e dificuldade. E as arbitragens que já estão em curso, como vão ficar, já que está falando em um regulamento que não existe? Isso pode gerar um celeuma jurídico que não é desejável também. Eu diria o seguinte, que essa ressalva incluída, talvez por um excesso de zelo, é compreensível, ela era absolutamente dispensável, totalmente dispensável, porque todos os outros cuidados que o projeto já apresentava tornariam dispensável essa preocupação. Ela se tornou excessiva e naturalmente gerou o risco dessas interpretações dúbias que pode se fazer e ainda o risco de vir um regulamento não muito bem redigido, não muito feliz. Então não era realmente necessário que isso existisse. Espero, aí é o meu entendimento, espero que o Senado derrube essa emenda, porque ela não estará ajudando a arbitragem em nada e nem estará protegendo a administração pública. Muito pelo contrário, é bom que se diga isso. Muito pelo contrário, por quê? Porque a arbitragem já em curso, arbitragens já realizadas ou contratos que a administração pública já tem feito, que portanto não estavam previstos no edital, que portanto não estão previstos no contrato e que portanto também não foram elaborados sob a égide de um regulamento que ainda não existe. Eles poderiam ser levados à arbitragem e o desejável para a própria administração pública que isso fosse feito é muito grande, ou seja, a sociedade teria grande vantagem que assim fosse feito. E infelizmente, ao se estabelecer essa regra, pode-se colocar duvidosa a possibilidade de se utilizar a arbitragem nesses casos. Então não foi uma providência feliz, foi, eu diria, um excesso de zelo, e que esse excesso de zelo pode complicar um pouquinho a vida da arbitragem na administração pública. Portanto, recomendo que o Senado derrube essa emenda que foi acolhida pela Câmara dos Deputados e efetivamente possa aprovar o projeto de lei como feito na origem, que estava muito bem redigido pela comissão de juristas que o elaborou. E quem sabe ainda em 2014 teremos essa alteração. Mas o importante que precisa ser comemorado não é esse destaque da emenda, é que é um projeto que nasceu com a comissão em outubro, ou seja, com menos de um ano, já foi aprovado nas duas casas legislativas, e essa pequena alteração é que pode retardar um pouquinho mais a reapreciação do Senado no que tange a isso, mas já foi aprovado, então é iminente que se torne lei. E esse é um avanço importante para a arbitragem no Brasil. Não tenho dúvida que o cenário se apresenta muito positivo para a arbitragem e que aqueles que estão hesitando ainda em falar do tema arbitragem, estão hesitando ainda em incluir nos seus serviços, nos seus escritórios de advocacia, estão hesitando ainda a apresentar aos seus clientes o caminho da arbitragem, estão muito atrasados. Corram atrás do prejuízo, porque vai vir uma mudança importante aí pela frente e naturalmente quanto antes você se preparar para isso, melhor para os seus clientes, melhor para o seu negócio também. Então é isso, você gostou do nosso programa? Compartilha nas suas redes sociais. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica construtiva? Interaja comigo, o meu e-mail está aparecendo na sua tela, terei grande prazer de falar contigo. Um grande abraço e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, um abraço para você.